Olá pessoal, vamos continuar estudando um pouquinho mais sobre a manutenção produtiva total. Lembrando que essa metodologia ela vem do sistema Toyota de produção, onde se busca minimizar as perdas. O sonho da TPM, e é para lá que ela mira, é desperdício zero, falha zero, quebra zero. Para saber se eu estou tendo bons resultados ou não dentro do meu processo, esse processo é medir a eficiência de equipamentos, de linha de produção, de plantas. Eu uso uma das ferramentas muito conhecidas, que também está incluso no processo do sistema Toyota de produção, como do Lean Manufacturing também, que é o OEE, medindo a eficiência global do sistema. Para um equipamento seriado, para um processo seriado de produção, eu começo a minha análise da seguinte maneira. Bom, eu tenho um tempo total disponível para a operação. Esse tempo total é o tempo relógio, tenho 24 horas no dia. Mas se a tua empresa ela trabalha em turnos e ela não trabalha 24 horas, vamos supor que para o trabalho dessa empresa ela trabalha 14 horas de produção por dia. Se ela trabalha 14 horas de produção por dia, eu tenho 10 horas onde não é feita a produção. Nessas 10 horas eu posso colocar todas as minhas manutenções planejadas, ou seja, as minhas preventivas, e as atividades de limpeza, algumas reuniões, de forma que essas atividades não impactem na disponibilidade do equipamento. Então, esse tempo de carga é esse tempo para a produção. Vamos supor lá as 14 horas que foi programado para aquele equipamento, para aquela linha produzir. Só que ela não consegue produzir todo esse tempo. O que acontece nesse intervalo das 14 horas que a máquina está operando? Vai ter quebra. Alguma pequena quebra da máquina vai ficar um tempo sem operar. Vão ter os setups, os ajustes no processo, para que você consiga trocar moldes, trocar configurações para a tua produção. São as preparações de máquina, as trocas de ferramenta e o startup de linha. Toda vez que você liga a linha, a produção, ele não produz imediatamente, ele tem que estabilizar o processo para daí começar a produzir com qualidade e eficiência. Então tudo isso, todos esses fatores são considerados perdas. E eu coloco como perdas para não jogar para baixo do tapete, dizendo que meu processo é melhor do que realmente ele é. Eu deixo explicitado aqui que ele está perdendo com isso. Ainda, dentro desse tempo de carga, então, que eu programei, eu só tenho um tempo bruto de operação. Eu só consegui, vamos supor, das 14 horas que eu programei para produzir, efetivamente, só 10 horas eu produzi. 4 horas foram perdidas. Aí eu vou ter que rever os meus processos de quebra, de manutenção, porque está tendo um impacto muito grande na disponibilidade do meu equipamento. Depois, além desse tempo bruto de operação que eu tenho com a máquina ligada, ainda existem algumas pequenas paradas, algumas pequenas lacunas de produção dentro do meu processo, que também devem ser observadas, que ao longo do tempo elas se tornam muito significativas, e redução de velocidade. Redução de velocidade é a máquina não está regulada como deveria. Por exemplo, eu tenho uma máquina que vai produzir 1000 peças por minuto. 1000 pecinhas por minuto. E ela só está produzindo 900 peças por minuto. Então ela está trabalhando abaixo da sua capacidade, trabalhando com uma performance menor do que deveria. E além de tudo, tirando essa redução de velocidade e pequenas paradas, que é o tempo líquido de operação, eu ainda tenho as perdas por qualidade. Daquelas 900 peças, deveria produzir 1000, produzi 900 e das 900, 10 delas saíram com defeito.
e ainda eu tenho um retrabalho ou perda de material. Então, quando eu trabalho com OAE, eu estou trabalhando o rendimento global do equipamento. Para isso, eu pego os 3 fatores principais para o meu processo, para acompanhar esses indicadores, que é o índice de disponibilidade, através dessas paradas de quebra, setup, troca de ferramentas, startup, índice de performance, que é em cima das pequenas paradas e redução de velocidade, e índice de qualidade, que são os rejeitos ou retrabalhos que são executados. Eu pego esses 3 índices e multiplico eles entre si. Índice de disponibilidade vezes o índice de performance vezes o índice de qualidade. Isso vai me dar o OAE. Como que eu calculo isso? Uma das maneiras é pegar o tempo de carga menos o tempo de parada sobre o tempo de carga. Ou tempo de carga real pela quantidade de produção por tempo bruto de operação vezes o tempo de carga teórico sobre o tempo de carga real. Você constrói a equação de acordo com os dados que você tem disponível. Não adianta você memorizar e decorar essas equações, porque elas você mesmo precisa criar em função do conceito que está sendo analisado. Então, o conceito que nós precisamos ter é o seguinte: se eu não tivesse quebra nenhuma aqui do meu tempo de carga, todo ele, a máquina estaria ligada. Então, isso é minha perda. Eu vou calcular qual o percentual que me sobrou aqui. Então, isso é o disponibilidade. Estou trabalhando com tempo. Aqui, na performance, estou trabalhando com produção. Com esse tempo, só o tempo bruto de operação, tirando já as perdas de tempo que eu tive pelas quebras. Só pelo tempo bruto de operação, quantos produtos eu deveria produzir nesse tempo? Qual é a produtividade que eu deveria ter? X produtos. Então eu vou ver, eu atingi essa meta ou produzi menos? Se eu produzir menos, eu estou com perdas de pequenas paradas e redução de velocidade. Estou perdendo aqui. E o outro índice é o aceite das peças ou dos produtos finalizados. Do tempo de operação, quantidade de produto finalizado, quanto que teve de perda por qualidade por retrabalho. E eu acho o outro fator aqui. A maneira que se vai calcular não necessariamente vai ser através dessas equações, porque você vai criar essas equações à medida do que você precise ou que você tenha disponível. O importante é entender o conceito do que você está trabalhando. Disponibilidade está vendo o tempo que você consegue manter a máquina funcionando. Performance, a produção que você consegue com o equipamento no tempo que ele esteve realmente trabalhando. E o outro é quanto que teve de refúgio ou retrabalho, perda de qualidade em cima dos produtos que foram executados. E eu calculo esses 3. Para processo seriado, o benchmark que nós temos é de 85%. Se você tiver na tua empresa com 85% de OE para processo seriado, você é top-down. Acima de 65% você já está muito bom. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Abaixo de 60%, 50%, aí você tem muitos problemas para serem resolvidos internamente na empresa. Para processos contínuos, aonde um processo contínuo, tipo uma cimenteira, uma mineradora, uma petroquímica, refinaria de petróleo, onde você fica 24 horas ligado com o equipamento na tua produção de escala, então você não tem aquele tempo para fazer as tuas manutenções programadas. Então, inclusive as manutenções programadas e ajustes de produção, falha de equipamento, falha do processo, todos eles impactam na disponibilidade. Porque a tua meta de produção é de 100% do tempo. Ou seja, 24 horas por semana, 7 dias por semana. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí a gente vai tocando. E as outras
questões são similares. E também vou ter no mesmo processo índice de disponibilidade, de performance e de qualidade. E o rendimento global é a multiplicação desses indicadores. Então o que você tem que saber é essa diferenciação que se tem. Então aquilo que eu havia comentado com vocês, a disponibilidade para processo seriado, se eu tiver uma disponibilidade de 90%, uma performance de 95% e uma qualidade de 99,9%, o meu OE já é de 85%, que é um OE muito bom. Para a indústria de petróleo, que é processo contínuo, a disponibilidade de processo é da ordem de 98%. Então, processo seriado, 85%, você já está muito bom, que é a tua referência. Se você estiver acima de 95, vai chegar nesses 85 também, que é muito bom. E essa é a parte do OE. E agora vamos dar uma olhada rápida em características de fábricas aonde ocorrem mais perdas por falha. As empresas que mais ocorrem esse tipo de perdas por falha normalmente são empresas um pouco desorganizadas. Então você pega aqui, eu tenho um equipamento todo remendadinho, vazando, sem proteção das correias, vazando óleo, fio desencapado, sujeira pelo chão, e ainda ele fica questionando, por que essa máquina não funciona direito? Ela não produz muito, porque ela vive em manutenção. Agora tem uma outra máquina, outra situação B. A máquina é bem cuidada, tudo monitorado, limpo. Estou fazendo técnicas preditivas para antecipar o tratamento de falhas. O operador também trabalha de maneira já organizada. Então, nessa situação, o número de falhas vai ser menor. Lógico. Então, vamos lá. Características de falha em fábricas onde ocorrem mais perdas por falhas. Primeiro, o equipamento permanece imundo. Se o equipamento sempre está sujo, você não se preocupa com ele, você não consegue identificar pequenos vazamentos. Porque está tudo incrustado de poeira, umidade, poça de óleo. Então, um pequeno vazamento vai ser mais um para a coleção. Vazamento de ar, vazamento de óleo, vazamento de água. Então, equipamentos sujos, imundos, escondem as suas falhas. Os vazamentos de óleo e lubrificantes são comuns. E o pessoal ainda acha, não, isso é normal para esse tipo de máquina. Não, não é normal. O equipamento não foi feito para vazar. Os pontos de lubrificação são encontrados secos. Então eu tenho ponto de lubrificação e eu não tenho uma rota de lubrificação que atenda aqueles pontos. Eu vou verificar a ponta de lubrificação de mancal, de rolamentos ou de eixos, eles estão todos secos, seja por engraxadeira ou por óleo. Que ninguém segue essa rota, ou os pontos não são muito identificados também. A pessoa nem acha aqueles pontos. Partes rotativas e superfícies móveis estão incrustadas de cavaco, sobra do processo. Ele diz, não, mas é que o meu processo gera esse tipo de sujeira e ele vai se acumulando com o tempo. Tudo bem, eu entendo o teu processo. Agora temos que achar um jeito de manter esse ambiente limpo o melhor possível. Fazer barreiras para que essa sujeira não se espalhe para toda a fábrica. Fios e cabos pendurados por todo lado. É aquele provisório. Passa o fio aqui rapidinho, depois a gente faz um definitivo e fica aquilo pendurado, criando teia de aranha, incrustando sujeira, poeira. Não é bom. Mecanismos estão protegidos por grades e cobertos, onde não se enxerga o lado interno. Então, é tudo tampa cega, tampa fechada, que não permite eu fazer uma inspeção interna do equipamento sem ter que parar e abrir a máquina. Isso leva muito tempo. Para saber se uma correia está desgastada, se ela está frouxa ou não, se eu colocasse uma tampa de policarbonato transparente, eu conseguiria visualmente enxergar se a correia está bem posicionada ou não. Caso contrário, eu vou ter que abrir toda vez a máquina para fazer uma inspeção simples. Isso demanda muito tempo. Materiais e peças e ferramentas, insumos, estão
dispostas a esmo, não tem nada de organização. Ou seja, a organização preconizada e atestada pelo 5S ainda não chegou nessa empresa. Cada um faz do seu jeito. E de novo, eu não estou dizendo que as pessoas estão trabalhando com má vontade, se estão fazendo as coisas com desdém. Não, é que não tem um procedimento. Não tem um processo. Para a pessoa que está trabalhando, ela está fazendo o seu melhor. Se ela embutiu na cabeça que o melhor dela é ficar produzindo, limpeza, organização, isso daqui não impacta em nada na produção, é o conceito dela que está errado. Então ela não foi capacitada para perceber essa lacuna. Não existem procedimentos de inspeção e limpeza, cada um faz do seu jeito e diz, ó, estou fazendo o meu melhor. Só que o seu melhor sem um controle pode ser muito ruim e perigoso. Então tem que ter procedimentos e tem que ter padrões de limpeza e organização. Não existe responsabilidade compartilhada entre turnos. Por exemplo, recebi a máquina limpa, vou entregar ela limpa. Recebi ela organizada, vou entregar organizada. Porque do jeito que eu quero receber a máquina limpa e organizada, é o jeito que eu vou entregar para o próximo turno. E aí tem aquela questão, as responsabilidades não é para caçar culpado, é para saber qual o erro que existe no processo que precisa ser modificado. E o pior de tudo é quando todos estão convencidos que as coisas têm que ser desse jeito. Porque naquela empresa, com aquele processo, não tem outra maneira de fazer. Se for numa empresa no Japão, se for uma automotiva não sei das quantas, naquela empresa funciona que as pessoas são legais e tudo mais. Mas na nossa empresa, isso não funciona. Se as pessoas já se convenceram disso, é muito difícil a mudança. O trabalho, o esforço que vai ter que ser dado é muito grande, mas precisa ser feito. Agora, onde devemos agir para evitar a falha? Por exemplo, eu tenho um vazamentinho ali, devido ao afrouxamento de um acoplamento. Começa vazando, beleza, ninguém dá bola. Esse vazamento vai gerando uma corrosão num parafuso, que é o parafuso da base do motor. Aí eu tenho o afrouxamento desse acoplamento, porque a base está frouxa, e esse afrouxamento vai levar à ruptura do acoplamento e shutdown, ou seja, o equipamento sai fora. Então é toda uma sequência de eventos que leva até essa falha. Quando é chamada a manutenção? Ela vai dizer que o quê? Que houve ruptura no acoplamento. O que a manutenção na correria do dia a dia vai fazer? Substituir o acoplamento e colocar ele de volta. Mas qual foi a causa raiz dessa falha? Cara, foi o afrouxamento da mangueira lá. Mas como não está na OS, a OS é só ajustar a ruptura do acoplamento, esse vazamento vai permanecer, ou seja, o ciclo dessa falha vai continuar acontecendo, porque eu não cheguei a atacar a causa raiz da falha. Esse é o problema. Alguns exemplos que nós temos nas empresas. Por exemplo, isso aqui é o jogo dos 7 erros, né? Limpeza e inspeção extrema. Aspectos de segurança. Aqui, ó, eu tenho um motor, uma base quebrada. Ela está se segurando através dessa tubulação aqui, para não cair para dentro. Fios sobrando, aquele churume do processo líquido refrigerante aqui, do processo de usinagem, sujeira amontoada. Então eu tenho várias questões de organização e limpeza. Bom, esse lixo escorrendo, tenho esse lixo acumulado no canto, que provavelmente a vassoura não passa fácil ali por causa da mangueira que atrapalha e vai acumulando. Então é um ambiente sujo. O motor está incrustado de sujeira. Se ele está incrustado de sujeira, quer dizer que essas aletas aqui, elas não estão fazendo a sua função, que é refrigerar o motor para fazer o calor interno do bobinamento ser dissipado externamente. Então, quando você tem incrustação de sujeira, essa dissipação de calor não acontece, você sobreaquece o motor e você queima o motor devido à sujeira incrustada sobre ele.
Então você perde o motor por falta de limpeza. Temos ainda esse cabo que está sobrando. Em vez dele cortar e fazer uma conexão certinha, deixou esse laço aqui para enroscar o pé de alguém, enroscar uma vassoura, alguma coisa. Isso também é prejudicial. Isso na organização e limpeza você conseguiria resolver. Questão de segurança, esse cabo, essa mangueira, ela deveria subir aqui no canto da máquina. Por que ela já não corre aqui pelo cantinho? Por que ela vem para cá? Eles já me falaram, ó, Marcelo, é porque tem esse cano que segura o motor para ele não cair para dentro da máquina. Não justifica. Faça uma instalação decente. Faça ela de uma maneira correta. De segurança também tem esse cabinho sobrando, que vai levar a alguém se enroscar ali. Questão de quebra. Pô, eu tenho essa tampa quebrada aqui e fica aberto. Provavelmente o cara vai jogar todas as limalhas de ferro que sobra do processo aqui para dentro para esconder. Que não é uma boa. Fonte de sujeira, que é essa mesma encrenca aqui. Então, se eu tenho um ambiente de trabalho sujo, desorganizado, cara, isso aqui é fatídico para falha. E é aquela máquina que daí falha, que a máquina não funciona. Não, a gente não consegue mantê-la em condição. Uma outra caso, aqui ó, esse daqui é fantástico. Tá vendo esse batente aqui? Vamos ver se num zoom a gente consegue melhorar. Então, esse batente ele estava cortando, a fita estava cortando ele. Por quê? Porque é um material de nylon aqui muito frágil. E daí, como a fita está desbalanceada, ela vai correndo em cima do rolo e vai fatiando essa peça. Aí o pessoal pensa, cara, meu problema é esse batente que está sendo cortado pela cinta. E daí o que ele faz? Ele coloca Durepox para reforçar o batente. Só que se você reforça o batente e a cinta continua dançando aqui em cima, o que você vai arrebentar? Essa cinta e não o batente. O batente vai lá, custa R$100. A fita vai custar uns 2.000. Então você está preocupado em cuidar do batente e não a tua cinta e vai parar o processo. Por quê? Porque você tem um desalinhamento na tua cinta em cima dos rolos ali. Então você não vai na causa raiz. Você vai tentando tampar o sol com peneira. Aquela questão, vazamento é prejudicial? Sim, vazamento é prejudicial. Mas é só água que está vazando. Cara, olha o que está acontecendo aqui. Mas é um ambiente brusco. Mesmo assim, você não pode se acomodar com esse tipo de situação. Você tem que fazer um estudo. Vamos ter que colocar uma gacheta, vamos ter que apertar isso daqui. Por que ele está vazando? Ele vibra demais, vibra de menos? O que pode ser feito? Que vocês veem que está se acumulando água aqui, já está com focos de corrosão. Não é o ambiente melhor para você ter o equipamento. E aqui uma outra, onde você tirou, não tem nem as manoplas dessas válvulas. E também não tem o direcionamento do fluxo. Se esse fluxo vem daqui de cima, ou se ele está indo lá para cima. Eu não sei qual o sentido. Por exemplo, se estiver vazando nessa flange aqui, e eu quiser, vou consertar essa flange, vou reapertar, vou fechar a válvula. Só que você fecha, só que ele está vindo de lá, aumenta a pressão e estoura mais ainda. Eu não sei como consertar, e se eu precisar fechar essas válvulas, tem que tirar ou a manopla, tem que tirar daqui, ou tem que trazer uma manopla no bolso para conseguir engatar nessas válvulas. Então não é a condição de operação desse equipamento. Tem que tomar cuidado, tem que deixar tudo fácil acesso e fácil utilização. Outra coisa aqui, um pequeno vazamento de graxa que vai incrustando. Isso daqui é numa gráfica. Se você tem essa graxa vazando aqui, ela vai começar a se acumular tanto e ela vai pingar no papel, nas folhas ali embaixo.
Então você vai comprometer todo o material que está sendo trabalhado. Você vai atingir a qualidade do teu processo, do teu produto. E isso acontece também em indústria de alimentos. Embora seja uma graxa especial, H1, atóxica, mas se você se acomodar e achar que vazamento é normal, você vai deixar esse cara perdendo dinheiro à toa. Aqui uma outra coisa que acontece. Aqui é um fan, é um ventilador, ventilação forçada de um motor maior que está aqui embaixo. E aqui percebe-se o que? A entrada de ar está obstruída. Essa entrada de ar está obstruída por sujidade, são sujeira que está se acumulando ali. Só que vai chegar um ponto que você vai tampar tanto essa entrada que ele não vai ventilar o motor aqui embaixo. Então você vai perder um motor de grande potência por simples sujeira na entrada de ar dessa ventilação forçada. Agora, qual o custo que você tem de fazer uma rota de inspeção, que pode ser o próprio operador que está próximo aqui, de limpar essas entradas aqui? Passar uma vassourinha, um pincel, alguma coisa para tirar esse incrustamento aqui. É dinheiro de pinga, é nada praticamente. E pode salvar o teu equipamento. Então, essas são algumas questões que nós encontramos nas fábricas sobre manutenção, o que leva a ele a ter elevada perdas, elevado modos de falha. Na próxima vídeo a gente vai começar a dar uma olhada sobre os pilares do TPM. Até lá!